Milionário surpreende ao contratar mendiga negra que ninguém queria para papel perdido. No coração da cidade onde o brilho luxuoso das mansões contrasta com a realidade dura das ruas, uma história inesperada começa a se desenrolar. Camila, uma mãe solteira de olhar cansado e roupas surradas, percebe o mundo ao seu redor tantas vezes embaçado pela dor e a luta diária. Laura, sua pequena filha, está doente. Ela não é só uma mãe, é uma guerreira. Cada dia uma batalha e cada noite um sopro de esperança. O que mais poderia ela fazer, se não trazer um pouco de cuidado e amor ao universo sombrio que a cercava? Então, um grito nas redes sociais. Milionário surpreende ao contratar mendiga negra que ninguém queria para papel perdido. Era um anúncio chamativo, um escândalo. Henrique Monteiro, o bilionário que tanto falavam, estava à procura de uma babá para sua filha, Sofia. E lá estava Camila, entre as várias outras mães que, de alguma forma, desprezavam a chance dela. Quando a entrevista aconteceu, Camila quase não acreditou quando entrou na mansão. Era um lugar extenso, adornado com quadros de artistas renomados e um jardim que mais parecia ter saído de um conto de fadas. O ar estava impregnado de uma mistura de flores e algo amadeirado. Atualmente, ela se sentia como uma intrusa, uma sombra das muitas riquezas que a cercavam. Henrique, um homem de feições marcadas pela tristeza e dias mais escuros, a observou atentamente. Camila percebeu que havia algo nele que a intrigava. Nos olhos dele havia um vago reflexo de dor, como um lago profundo, turvo, que escondia segredos. Ela se perguntou o que poderia estar por trás daquela máscara de força e sucesso. Mas logo a realidade a atingiu como um soco no estômago. Sua filha, Laura, não estava bem. No dia seguinte, ao aceitar o trabalho, ela se viu em um cenário inusitado. A mansão era um lar para Sofia, a menina de risos doces e olhos brilhantes, mas também para os fantasmas do passado de Henrique. Um antigo documento, em latim, revelava-se um mistério. Henrique precisava de ajuda para traduzir as palavras que poderiam mudar não só o curso da sua vida, mas também o de sua filha e de Laura. Camila se viu envolvida não apenas no cuidado das meninas, mas também no suporte emocional de um homem que mal sabia o que era ser feliz. Aquilo era demais. Assim que as lágrimas de angústia de Laura se misturaram com a fragilidade quebrada de Henrique, um vínculo inesperado começou a surgir. E numa noite obscura e silenciosa, enquanto o vento soprou forte ali fora, o estado de Laura piorou drasticamente. O desespero e o medo entraram em cena como uma tempestade. O que Henrique faria agora? Ele deveria agir de imediato. Mas a pergunta ficou no ar. Até onde ele iria para salvar aqueles que amava? As escolhas tornaram-se urgentemente necessárias, e o futuro estava prestes a tomar um giro inesperado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que a respiração de Laura se tornou mais fraca, Henrique sentiu o coração na garganta. Ele olhou nos olhos aflitos de Camila e, em meio ao terror do momento, a conexão entre eles se intensificou. Ele teve que agir. Não havia mais tempo. Com a mente em turbilhão e sem saber ao certo o que fazer, ele correu para buscar o remédio que Laura precisava. Mas enquanto ele se dirigia ao armário onde queimava uma luz branda, um grito cortante ecoou pela mansão. Era um som insuportável, uma mistura de dor e desespero que fazia o sangue de Henrique gelar. Ele parou, virando-se rapidamente, seu sangue começando a ferver de pânico. Camila estava de joelhos, com a expressão devastada, segurando a pequena mão de Laura. "Está tão fria! Tão fria!" A voz dela era um sussurro, próximo do desespero. Henrique não conseguia entender. Tudo parecia uma cena de filme, mas era real. A pequena Laura estava ali, vulnerável, enquanto a noite carregava um peso pesado. Quando Henrique finalmente alcançou o remédio e voltou, a atmosfera já tinha mudado. Camila estava pálida, uma sombra da mulher forte que ele conhecera. Ela, "O que está acontecendo?" Ele disparou. O tom de sua voz um misto de urgência e uma pitada de pavor. Foi quando as coisas tomaram um rumo que Henrique jamais poderia imaginar. Camila olhou para ele e, com seus olhos cheios de lágrimas, murmurou: "Acho que não é só uma doença. Há algo maior acontecendo." Nesse instante, ela puxou algo do bolso de seu casaco surrado. Era um pequeno medalhão. O brilho do talismã era intenso, quase mágico. Um objeto que, de repente, parecia repleto de segredos. "Isso pertence à minha família", ela começou. A voz trêmula. "Acreditamos que ele tem poderes. Poderes que podem ajudar a curar a Laura. Mas também pode ser uma maldição." O ar ficou denso. Uma nuvem de incerteza envolveu os dois. Henrique não sabia o que pensar. Ele queria ajudar, mas as palavras de Camila pareciam frescas como o eco de algo que não fazia sentido. "Você está falando sério? Um talismã?" Ele desconhecia esse aspecto da vida dela, e os muros de sua razão começaram a rachar. O que quer dizer com maldição? A tensão era palpável. Cada palavra uma batida de um coração aflito. Camila explicou rapidamente. Sua família tinha uma história marcada por superstições e tradições. O medalhão poderia curar ou trazer terror. Ele havia esgotado triunfos e tragédias para a linha de gerações. Mas o que ele realmente decidira? Henrique não sabia se deveria acreditar ou se estava completamente perdendo o juízo. Um barulho estrondoso ecoou na casa. Eles se entreolharam e, dentro da mansão, os murmúrios de Sofia começaram a subir. A criança estava acordada. A pequena tinha escutado o tumulto e não queria mais ficar sozinha. "Papá! Mãe!" A voz dela estava agitada e, ao mesmo tempo, trazia um sentimento de segurança perdido. "Precisamos decidir agora!" Camila disse, pressionando o medalhão em sua mão. "Se somos a última esperança de Laura, devemos usar isso. Mas é um risco e pode mudar tudo." Henrique sentia a pressão em seu peito. Ele estava prestes a fazer uma escolha que poderia não só afetar a vida de Laura, mas de todos eles. O que era real?
o que era apenas medo. Uma sombra profunda rondava a casa, e Henrique sabia que o futuro estava se desfazendo na sua frente. O que ele iria decidir? A vida de Laura dependia disso. A tensão crescia, e com o olhar aflito de Camila, refletindo sua própria confusão, a pergunta pairou no ar. Até que ponto estavam dispostos a ir? No silêncio, um novo desafio se formava, como uma tempestade prestes a desabrochar. No silêncio crescente, Camila segurava o medalhão com força, os olhos cheios de uma mistura de esperança e pavor. Precisamos decidir agora, ela insistiu, a voz embargada pela emoção. Henrique sentia a pressão se intensificar. O ar estava pesado, quase sufocante. Mas o que se pode fazer com um objeto assim? Como pode algo tão pequeno mudar tudo? Ele não sabia se estava pronto para acreditar. O que Camila dizia soava tão misterioso. De repente, um tremor veio do chão. A mansão, antes silenciosa, agora parecia viva, como se um espírito antigo a tivesse despertado. As paredes vibravam e o som do vidro se agitando ecoou nos corredores. Henrique se virou rapidamente, seu coração disparado. — O que está acontecendo? Ele perguntou, prestes a perguntar o que era, quando um grito cortante ecoou pela casa. Era Sofia. A menininha apareceu na porta com os olhos arregalados, confusa e assustada. — Mãe, papá! A inocência de sua voz contrastava com a tensão que se acumulava no ambiente. E neste instante, algo ainda mais chocante ocorreu. A expressão de Camila mudou, seu rosto contorcendo-se em dor e desespero. Ela caiu de joelhos, o medalhão escorregando de suas mãos e soando com um tilintar estranho contra o chão de mármore. A luz do talismã desapareceu, deixando a casa envolta na escuridão novamente. Era como se uma força invisível tivesse sido liberada, um espírito guardião ou algo mais sinistro. Camila lutava para se levantar, buscando a pequena Laura, que ainda estava fraca na cama. — Estamos perdendo tempo! Ela gritou, mas o desespero em sua voz não parecia só por causa da filha. Foi quando Henrique entendia que há muito tempo ele guardava segredos que nunca revelara. Olhou nos olhos de Camila, que pareciam cheios de terror. — O que você não me contou? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. A resposta não demorou. — Minha família foi amaldiçoada, e o medalhão pode ser a única salvação. Mas ele também pode nos destruir. Camila estava ofegante, suas mãos tremiam de um jeito que Henrique nunca tinha visto. Era como se a verdade a estivesse consumindo. Cada palavra um peso. A súbita revelação o deixou paralisado. Ela não era apenas uma mãe em busca de ajuda. Ela carregava um legado que poderia arrastar todos aqueles ao seu redor para a escuridão. O coração de Henrique acelerou. A proteção que ele tentara dar a Laura tinha se transformado em uma possibilidade de perigos além da imaginação. O grito de Sofia ecoou novamente, mas agora era diferente. Uma voz se sobrepôs ao desespero da criança. Uma risada baixa e sinistra surgiu de algum lugar nas trevas da casa. Um som que fez os pelos da nuca de Henrique se arrepiarem. Ele nunca deveria ter permitido que esse medalhão entrasse em suas vidas. Sofia começou a se contorcer, os olhos mudando de cor. Um brilho estranho surgindo neles. Camila gritou: — Henrique, faça algo! Isso não é bom! Não pode ser! Ele correu até a filha, mas um tipo de força invisível o impediu de chegar perto. Antes que Henrique pudesse agir,
Uma sombra saiu do corpo de Camila, quase como uma figura negra, escorrendo pelas paredes. Era um lamento que ressoava como se centenas almas clamassem por liberdade. Os olhos de Camila se arregalaram e Henrique compreendeu. Ela estava conectada a isso. A escuridão a cercava. O que ele sempre achou que era apenas uma simples ajuda se desvastava, revelando um terror gentil, mas mortal. Tudo o que ele pensava saber sobre eles estava prestes a mudar. No olho da tempestade, a única coisa que ficou clara era que eles precisavam desistir ou lutar. A ligação entre o medalhão, a maldição e a vida das duas crianças se entrelaçava em uma teia perigosa. E o que Henrique escolhesse agora mudaria tudo. O que ele fará quando os laços de amor e escuridão se encontrarem irá moldar o futuro a partir daquele instante. Um eco de tensão pairou no ar e a pergunta ressoava: até onde ele iria para salvar aqueles que tanto amava? No silêncio crescente, Camila segurava o medalhão com força, os olhos cheios de uma mistura de esperança e pavor. Precisamos decidir agora, ela insistiu, a voz embargada pela emoção. Henrique sentia a pressão se intensificar. O ar estava pesado, quase sufocante. Mas o que se pode fazer com um objeto assim? Como pode algo tão pequeno mudar tudo? Ele não sabia se estava pronto para acreditar. O que Camila dizia soava tão misterioso. De repente, um tremor veio do chão. A mansão, antes silenciosa, agora parecia viva, como se um espírito antigo a tivesse despertado. As paredes vibravam e o som do vidro se agitando ecoou nos corredores. Henrique se virou rapidamente, seu coração disparado. O que está acontecendo? Ele perguntou, mas Camila estava fixa no medalhão, seus lábios movendo-se em sussurros. Um brilho forte emanou do talismã, iluminando o rosto de Camila e preenchendo o espaço ao redor com uma luz dourada. Era como se o próprio ar estivesse mudando, mas uma sombra brotou por trás dela. Henrique hesitou, um frio na espinha. Estava prestes a perguntar o que era, quando um grito cortante ecoou pela casa. Era Sofia. Menininha apareceu na porta, com os olhos arregalados, confusa e assustada. Mãe, papá! A inocência de sua voz contrastava com a tensão que se acumulava no ambiente. E neste instante, algo ainda mais chocante ocorreu. A expressão de Camila mudou, seu rosto contorcendo-se em dor e desespero. Ela caiu de joelhos, o medalhão escorregando de suas mãos e soando com um tilintar estranho contra o chão de mármore. A luz do talismã desapareceu, deixando a casa envolta na escuridão novamente. Era como se uma força invisível tivesse sido liberada, um espírito guardião ou algo mais sinistro. Camila lutava para se levantar, buscando a pequena Laura, que ainda estava fraca na cama. Estamos perdendo tempo, ela gritou, mas o desespero em sua voz não parecia só por causa da filha. Foi quando Henrique entendia que há muito tempo ele guardava segredos que nunca revelara. Olhou nos olhos de Camila, que pareciam cheios de terror. O que você não me contou? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. A resposta não demorou. Minha família foi amaldiçoada, e o medalhão pode ser a única salvação, mas ele também pode nos destruir. Camila estava ofegante. Suas mãos tremiam de um jeito que Henrique nunca tinha visto. Era como se a verdade a estivesse consumindo, cada palavra um peso. A súbita revelação o deixou paralisado.
Ela não era apenas uma mãe em busca de ajuda. Ela carregava um legado que poderia arrastar todos aqueles ao seu redor para a escuridão. O coração de Henrique acelerou. A proteção que ele tentara dar a Laura tinha se transformado em uma possibilidade de perigos além da imaginação. O grito de Sofia ecoou novamente, mas agora era diferente. Uma voz se sobrepôs ao desespero da criança. Uma risada baixa e sinistra surgiu de algum lugar nas trevas da casa. Um som que fez os pelos da nuca de Henrique se arrepiarem. Ele nunca deveria ter permitido que esse medalhão entrasse em suas vidas. Sofia começou a se contorcer, os olhos mudando de cor. Um brilho estranho surgindo neles. Camila gritou: Henrique, faça algo! Isso não é bom! Não pode ser! Ele correu até a filha, mas uma força invisível o impediu de chegar perto. Um calor vindo do medalhão se intensificava, e uma sombra parecia dançar ao seu redor antes que Henrique pudesse agir. Uma reviravolta chocante tomou forma. Sofia gritou com uma voz que não era a dela. Me liberte! A sala tremeu. Camila ficou em choque, seus olhos arregalados. Não, isso não pode ser. Ela sussurrou, a realidade despedaçando-se. Sofia não era só uma criança inocente. Uma entidade antiga, vinculada ao medalhão, parecia ter tomado conta de seu corpo. Os olhos de Laura se abriram de repente, mais vivos do que nunca. Mãe! Ela estava se levantando. Uma energia misteriosa emanando dela. O medalhão que caíra ao chão começou a brilhar novamente, mas de forma diferente, como um portal de luz. Henrique sentiu um nó na garganta. O que está acontecendo? Ele gritou. Mas o eco de sua própria voz parecia distante, como se um abismo separasse. É a única forma. Deixa! Camila reagiu, sua voz vacilante. Mas Henrique não podia simplesmente aceitar a ideia de perder a filha ou que outra força a controlasse. Sofia, voltemos àquele medalhão, ele implorou, mas as sombras se intensificavam. Então, num instante, tudo ficou claro. Em um movimento drástico, Sofia se aproximou de Henrique. Eu sou a chave, eu sempre fui. Das palavras dela ressoaram com poder e convicção. Ele nunca imaginou que aquela garotinha pudesse carregar uma verdade tão pesada. O mundo deles estava prestes a ser desafiado, e a conexão entre Camila e a maldição se revelava muito mais complexa do que ele pensava. O destino deles estava em jogo, e as escolhas feitas ali em meia escuridão poderiam arrancar a luz de suas vidas ou lhes dar uma nova chance. Henrique encarou Camila, e a pergunta pairou no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para desvendar a verdade? Não havia mais volta. A ligação deles nunca mais seria a mesma. A tensão pairava, e a revelação de Sofia como a chave pulsava em cada canto da mansão. Henrique olhou para a filha e sentiu o coração disparar. Camila estava em choque, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Mas um novo medo se apoderou dele. O que significava isso? Que ligação havia entre Sofia e aquele medalhão? Estou pronta, a menininha gritou. E suas palavras eram como um eco distante, vinda de uma boca que não parecia mais ser a dela. Camila e Henrique exchanged glances e, num instante, a inocência havia dado lugar a algo muito mais profundo, muito mais sombrio. Não, Sofia, não faça isso! Camila implorou, mas a expressão da criança estava mudada. Uma força maior parecia dominá-la. O brilho nos olhos de Sofia se intensificou, enquanto um semblante de determinação e ao mesmo tempo de desespero se fixou em seu rosto. Ninguém pode entender, apenas eu consigo. Henrique sentiu um frio na barriga,
como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. Isso não é você, ele gritou, mas suas palavras pareciam se dissipar no ar pesado. Algo não estava certo, e o medalhão, agora emitindo uma luz dourada quase ensurdecedora, parecia ser o núcleo de toda aquela transformação. A luz ficou tão intensa que ofuscou a visão de todos. Henrique tampou os olhos, ouvindo o eco de sua própria respiração acelerada. Quando finalmente teve coragem de abrir os olhos, ele viu uma cena que congelou seu coração. A sombra negra que antes pairava ao redor de Camila, agora se aproximava de Sofia. E em vez de arrepiar, a criança sorriu para a escuridão. Nesse momento, tudo aconteceu rapidamente. Camila foi empurrada para trás, como se uma força invisível a estivesse lançando ao chão. O medalhão, pulsando em uma dança de luz e sombra, se despedaçou, e uma onda de choque percorreu a sala. Não! Henrique gritou desesperadamente, estendendo a mão para a filha. Mas algo o impediu. Um grito agudo cortou a atmosfera pesada. Não era apenas Sofia. Era uma voz multifacetada. Um lamento que reverberava por todos os cantos da mansão. Vocês não estão prontos para isso! Ninguém nunca esteve! Camila, ainda atordoada, se levantou, seu olhar fixo na cria que antes era sua filha, agora tão cheia de poder, tão cheia de mistério. Sofia, volte! Você não sabe o que está fazendo! A mãe gritou, a dor em sua voz ecoando, e então a verdade se revelou na forma de uma imagem. Um rosto familiar que Henrique nunca esperava ver ali. Uma velha mulher apareceu. Seu semblante era idêntico ao de Camila. A verdadeira guardiã, murmurou, seus olhos grudados em Sofia, quase como se estivesse hipnotizada. O que você fez? O que você se tornou? Quem é você? Henrique perguntou, a confusão consumindo-o enquanto olhava para a mulher. Camila, agora pálida, sussurrou. É minha avó. Ela morreu anos atrás. Como isso é possível? A realidade parecia desmoronar. A avó continuou. Sofia, você tem que entender. O medalhão conecta seu espírito a uma linhagem que nem você mesma imagina. As palavras dela ecoavam como um chamado, um aviso e uma maldição. Nesse momento, a conexão entre Camila e a avó se intensificou. A luz do medalhão agora estava ligada a um legado de segredos obscuros. E perguntas sem resposta. A verdade começou a emergir em flashes rápidos, e Henrique percebeu que eles estavam no centro de um jogo muito maior do que pensavam. Uma batalha entre luz e sombras, chamada por forças de dentro e fora deles. O que vai acontecer agora? Ele se viu perguntando, e no fundo do seu ser, um terror crescente começava a se acumular. Quando a avó estendeu a mão em direção a Sofia, um brilho intenso saiu de seus dedos. Você deve fazer uma escolha: aceitar o poder ou libertar aquilo que está aprisionado. Sofia hesitou. E ali, sob os olhares angustiados de Henrique e Camila, a sala ficou envolta em um mistério ainda maior. O que Sofia escolheria? O que aconteceria com eles? Enquanto as sombras começaram a se unir em um redemoinho de poder e destino, a única certeza era que nada seria como antes. E a pergunta pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir para desvendar essa nova realidade que o cercava? A tensão pairava, e a revelação de Sofia, como a chave, pulsava em cada canto da mansão. Henrique olhou para a filha e sentiu o coração disparar. Camila estava em choque, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Mas um novo medo se apoderou dele. O que significava isso? Que ligação havia entre Sofia
e aquele medalhão. Estou pronta! A menininha gritou. E suas palavras eram como um eco distante, vinda de uma boca que não parecia mais ser a dela. Camila e Henrique trocaram olhares, e num instante a inocência havia dado lugar a algo muito mais profundo, muito mais sombrio. Não, Sofia! Não faça isso! Camila implorou. Mas a expressão da criança estava mudada. Uma força maior parecia dominá-la. O brilho nos olhos de Sofia se intensificou, enquanto um semblante de determinação que, ao mesmo tempo de desespero, se fixou em seu rosto. Ninguém pode entender. Apenas eu consigo. Henrique sentiu um frio na barriga, como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. Isso não é você! Ele gritou, mas suas palavras pareciam se dissipar no ar pesado. Algo não estava certo, e o medalhão, agora emitindo uma luz dourada quase ensurdecedora, parecia ser o núcleo de toda aquela transformação. A luz ficou tão intensa que ofuscou a visão de todos. Henrique tampou os olhos, ouvindo o eco de sua própria respiração acelerada. Quando finalmente teve coragem de abrir os olhos, ele viu uma cena que congelou seu coração. A sombra negra que antes pairava ao redor de Camila, agora se aproximava de Sofia. E em vez de arrepiar, a criança sorriu para a escuridão. Nesse momento, tudo aconteceu rapidamente. Camila foi empurrada para trás, como se uma força invisível a estivesse lançando ao chão. O medalhão, pulsando em uma dança de luz e sombra, se despedaçou, e uma onda de choque percorreu a sala. Não! Henrique gritou desesperadamente, estendendo a mão para a filha. Mas algo o impediu. Um grito agudo cortou a atmosfera pesada. Não era apenas Sofia. Era uma voz multifacetada. Um lamento que reverberava por todos os cantos da mansão. Vocês não estão prontos para isso. Ninguém nunca esteve. Camila, ainda atordoada, se levantou, seu olhar fixo na cria que antes era sua filha. Agora tão cheia de poder, tão cheia de mistério. Sofia, volte! Você não sabe o que está fazendo. A mãe gritou, a dor em sua voz ecoando. E então a verdade se revelou na forma de uma imagem. Um rosto familiar que Henrique nunca esperava ver ali. Uma velha mulher apareceu. Seu semblante era idêntico ao de Camila. A verdadeira guardiã, murmurou, seus olhos grudados em Sofia, quase como se estivesse hipnotizada. O que você fez? Em que você se tornou? Quem é você? Henrique perguntou, a confusão consumindo-o enquanto olhava para a mulher. Camila, agora pálida, sussurrou. É minha avó! Ela morreu anos atrás. Como isso é possível? A realidade parecia desmoronar. A avó continuou. Sofia, você tem que entender. O medalhão conecta seu espírito a uma linhagem que nem você mesma imagina. As palavras dela ecoavam como um chamado, um aviso e uma maldição. Nesse momento, a conexão entre Camila e a avó se intensificou. A luz do medalhão agora estava ligada a um legado de segredos obscuros e perguntas sem resposta. A verdade começou a emergir em flashes rápidos e Henrique percebeu que eles estavam no centro de um jogo muito maior do que pensavam. Uma batalha entre luz e sombras, chamada por forças de dentro e fora deles. E se tudo isso já estivesse escrito? A avó continuou com uma expressão de tristeza. O poder do medalhão vai além do que pensamos. Ele escolheu você, Sofia, porque eu não sabia que um dia precisaria de você.
Henrique sentiu um golpe em seu peito. O que você quis dizer com isso? O desespero começava a misturar-se ao impulso crescente. Nessa fração de segundos, a sombra que cercava Sofia cresceu. Aquela criança tão ingênua agora trazia em si o peso de uma herança densa e perigosíssima. A verdadeira maldição da nossa família, murmurou. E ao pronunciar aquilo, seus olhos encontraram os de Camila. Era para você ter quebrado o ciclo, mas você o manteve. Você estava destinada a isso desde que nasceu. O grito de Sofia cortou o ar, como se ela estivesse lutando contra as correntes invisíveis que a prendiam. Mãe, por favor, me ajude! Ela clamou, e a dor que Henrique sentia agora era devastadora, um nó impossível de desfazer. Camila, consumida pela culpa, deu um passo à frente. E se tudo isso fosse culpa minha? O que mais eu escondi? O quê? Mas não sei. Ela estava à beira das lágrimas, mas a avó deu um leve sorriso triste. É mais complexo do que imagina, querida. Estavam todos integrados nessa rede de segredos. Estou aqui porque alguém precisava levar a verdade à luz. Antes que Camila pudesse responder, a atmosfera se fez opressiva e a luz do medalhão começou a se apagar. Henrique olhou para Sofia e viu que algo mudara no olhar dela. Um tipo diferente de luta, como se sua própria identidade estivesse em jogo. E então a reviravolta aconteceu. Sofia, não! Camila gritou, mas era tarde demais. A pequena, com um impulso, se lançou em direção à sombra, como se quisesse abraçar a verdadeira essência de seu destino. E nesse momento, tudo se desfez em um brilho ensurdecedor. Quando as luzes finalmente se acalmaram, a sala estava vazia. Camila olhou ao redor com desesperança. Mas onde antes estava sua filha? Agora apenas restava um leve eco de risadas infantis longe no tempo. Não! Não pode ser! Ela sussurrou, sua voz embargada. Henrique sentiu o desespero entrando em seu coração. O que tinha acontecido com Sofia? E o legado maldito? Será que era mais forte do que eles? O que realmente era a conexão entre a avó e a criança? As respostas ficaram suspensas no ar, e uma nova pergunta ecoava em suas mentes. Quem teria o poder final de alterar seus destinos? Quando as luzes finalmente se acalmaram, a sala estava vazia. Camila olhou ao redor com desesperança. Onde antes estava sua filha, agora apenas restava um leve eco de risadas infantis longe no tempo. Não, não pode ser, ela sussurrou, sua voz embargada. O desespero começava a se misturar com um medo profundo. Henrique estava paralisado. O que acabara de acontecer? Não podia acreditar que Sofia simplesmente tinha desaparecido. Mas então algo se agitou nas sombras. Uma presença começava a tomar forma. Uma figura definitiva. Era uma mulher, vestindo um vestido longo e esvoaçante. Seus cabelos brancos como a neve. Camila gelou ao reconhecer a figura. Não pode estar aqui, gritou, a voz cheia de horror e incredulidade. O rosto da mulher era familiar, refletindo aquela que tinha desaparecido anos atrás, sua avó, a guardiã da maldição. Camila, a avó murmurou, sua voz ecoando como um lamento. Precisamos falar. A verdade deve ser revelada. Camila sentiu o estômago apertar. Você não pode ser real. Você está morta. As palavras jorraram como um rio tumultuado. Os olhos da avó brilharam com uma profundidade misteriosa. Uma centelha nascida de segredos antigos. Não estou morta, querida.
no que você pensa. Estou aqui por um motivo. A intensidade da voz dela fez o coração de Henrique acelerar. Ele nunca tinha visto Camila tão descontrolada. O que essa mulher poderia querer agora, no meio de tudo isso? No meio de todo esse caos, você precisa entender uma coisa essencial, Camila. Sofia não é quem você pensa que é. Ela é a última portadora do nosso legado, mas há uma conexão que vai além do que podemos imaginar. Camila sentiu seu corpo estremecer. Do que você está falando? O medo e a confusão a dominaram. O que poderia ser mais aterrorizante do que já estavam enfrentando? A avó avançou. A expressão grave. A linhagem de nossa família carrega uma maldição. Mas essa maldição pode ser também um dom. O medalhão não é apenas uma relíquia. É a chave para um poder que pode libertar ou destruir todos nós. Mas Sofia tem algo que você não sabe. Em seu sangue há um poder adormecido que nossos antepassados guardaram. Henrique franziu a testa enquanto ouvia, mas uma percepção escura começou a se formar em sua mente. O que você quer dizer com poder adormecido? O que isso significa para ela? A avó sorriu tristemente e o nó no estômago de Camila aumentou. Sofia possui o mesmo dom que você teve que eu tive, a habilidade de controlar as forças do medalhão. Mas ela também é a única capaz de quebrar a maldição. Contudo, isso vem a um preço alto. Camila sentiu a verdade a atravessar como um relâmpago. O que você quer dizer? Que preço? O ambiente parecia girar. A avó olhou diretamente em seus olhos. A preocupação evidente. Se você não a encontrar, se não resgatar sua essência, pode ser que a essência dela permaneça presa nas sombras para sempre. E você pode acabar perdendo muito mais do que apenas uma filha. Nesse instante, algo nas palavras da avó fez Henrique hesitar. Como você pode ter certeza? Por que não me disse isso antes? Sua voz estava carregada de uma mistura de dor e confusão. Como se estivesse procurando respostas em um quebra-cabeça que não se encaixava. A voz se virou para ele, sua expressão carregada de pena. As verdades que colocamos sob a luz são frequentemente abandonadas na escuridão por medo. Você acha que renunciar ao poder pode proteger aqueles que ama? Mas o que vocês precisam entender é que, às vezes, o sacrifício é a verdadeira salvação. E, num segundo, a sala tremeu como um terremoto e uma ela brilhante rompeu. O medalhão, onde quer que estivesse, soltou um brilho tão forte que deixou todos ofuscados. Camila gritou. Ela não sabia se era um grito de medo ou de esperança. As sombras da sala começaram a se agitar. E, de repente, uma figura familiar apareceu entre elas, com um olhar que fez o coração de Henrique disparar. Era Sofia, mas não a Sofia inocente que ele conhecia. O olhar dela estava profundo, como se visse através de todas as dimensões do tempo. E uma voz retumbante ecoou. Sou eu, mas sou também mais do que isso. Venham comigo e eu lhes mostrarei a verdade. Camila e Henrique trocaram olhares, confusos. O que tinham aprendido até agora estava mudando rapidamente. Aquele simples momento fora o estopim para um novo e ameaçador desafio. A conexão entre eles nunca seria a mesma, e a pergunta ficou pairando no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir o que realmente significava essa nova Sofia? Sofia se destacou na escuridão, os olhos brilhando como estrelas. Sou eu, mas sou também mais do que isso. Venham comigo e eu lhes mostrarei a verdade. Camila e Henrique trocaram olhares confusos. Sofia estava mudada. Algo nela irradiava poder.
e não deixava dúvidas de que era preciso agir rapidamente. A sala ficou em silêncio. Apenas o eco da voz dela reverberava pelos corredores como um chamado distante. Um frio na barriga percorria Henrique enquanto ele tentava entender a situação. Sofia, você está bem? Que ele se adiantou, mas Camila o segurou, seus olhos arregalados e nervosos. Cuidado, Henrique, algo não está certo. A pequena se aproximou ainda mais da luz que emanava do medalhão quebrado. Mãe, pai, é a única maneira de salvá-los. O tom de sua voz tinha uma urgência que fazia a pele de Henrique arrepiar. Uma força estranha parecia envolvê-la. Quem você se tornou, Sofia? A mão perguntou, a dor e o amor entrelaçados em suas palavras. O que quer que tivesse mudado, a filha estava se transformando em um pesadelo. A avó, ainda com presença etérea, observava tudo em silêncio, mas seus olhos mantinham um brilho de preocupação. E então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia irrompeu, e as paredes da mansão começaram a vibrar. Um tremor crescente reverberou no chão, como se a própria casa estivesse viva e testemunhando um momento de grande importância. Não, não pode acontecer isso! Camila gritou, enquanto se segurava em Henrique. O que estava prestes a acontecer parecia maior do que todos eles. Subitamente, uma explosão de luz lançou todos para trás. Eles caíram e o medalhão em pedaços se ergueu, flutuando no ar como se tivesse sua própria vida. Um clarão ofuscante envolveu o ambiente, e quando a luz finalmente amainou, o que apareceu deixou todos em choque. Em vez de Sofia, havia duas figuras diante deles. Uma delas era uma versão mais velha da própria Sofia. Mas havia algo mais, algo profundamente familiar. A segunda figura tinha o mesmo olhar mais madura, parecia emitir uma aura de poder que Camila nunca viu. Eu sou Sofia, mas também sou a guardiã que vocês precisam. A versão mais velha respondeu, e seu olhar era tão profundo que Henrique mal conseguia sustentar. A pequena, agora pela primeira vez visivelmente vulnerável, olhou para a mãe, como se estivesse buscando aprovação, enquanto a nova figura central anunciava verdades ocultas que desafiavam o tempo. E a maldição é uma prisão que nos mantém unidas desde sempre. Como assim? A voz de Henrique ecoou como um grito, quase desesperado. O que isso significava? O que de fato estava acontecendo ali? A sala se silenciosamente encheu de tensão, um manto pesado que sufocava a respiração. Todos nós estamos conectados por uma linhagem que precisa de uma escolha. A jovem Sofia declarou, e a avó começou a se dissipar. Sua vida depende da decisão que você fará, Camila. As palavras foram como um golpe, e Camila não sabia como reagir. Decidir o quê? Camila questionou. O pânico crescendou. Ela olhou para Henrique, procurando apoio, mas ele estava paralisado, tentando processar o surreal desse momento. Com um movimento sutil, a jovem Sofia apontou para o teto. Mãe, você pode quebrar a maldição e libertá-las. Mas isso exigirá um sacrifício. Não só seu, mas de todos nós. E nesse momento, a casa tremeu mais uma vez, como se estivesse aguardando uma resposta. O tempo parecia parar. Camila estava prestes a perguntar o que significava aquele sacrifício, mas antes que pudesse, o mesmo brilho enigmático tomou conta do ambiente, e na fração de um segundo, as paredes se partiram. Uma imagem do passado irrompeu, revelando um traço sombrio que eles nunca poderiam imaginar. Uma sombra conhecida surgiu. A figura do avô de Camila, um homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás, começou a tomar forma nas brumas daquela realidade distorcida. Camila,
Eu sabia que esse dia chegaria. Camila sentiu o sangue escorregar de sua face. O que seu avô fazia ali? Ele teria alguma ligação com tudo isso? A revelação a atingiu com força, e a conexão entre passado e presente começou a se tornar claro, mas estranhamente mais aterrorizante. E enquanto a tensão aumentava, a voz sombria de seu avô ecoou no ar. Está na hora de você escolher minha neta. O destino de todos dependerá de seu próximo passo. E com isso, as sombras dançaram ao redor, deixando um mistério ainda mais profundo no ar. O que Camila realmente escolheria? Qual sacrifício faria? E mais importante, quem realmente estaria disposto a pagar o preço? A pergunta pairava, eletrizando a atmosfera. Mas as respostas ainda pareciam longe. Uma tempestade estava prestes a eclodir. Quando a sombra de seu avô tomou forma, o ar na sala se tornou denso. Camila estava paralisada, incapaz de lidar com a realidade à sua frente. A figura masculina diante dela era familiar demais, suas feições refletindo uma sensação de perda que despertou memórias profundas. Você está aqui, mas como isso é possível? A pergunta saiu como um sussurro, e mesmo a própria dúvida soava um eco de incredulidade. As palavras de seu avô cortaram o silêncio, rápidas e incisivas. Camila, não há tempo a perder. A maldição que assola nossa linhagem se manifestou de maneira mais intensa do que eu poderia imaginar. Ele fixou o olhar no medalhão despedaçado que brilhava levemente no chão. E Sofia, ela pode ser a única que possua a resposta para tudo isso. Henrique franziu o senho, cada fibra de seu ser se agitando em alerta. Mas o que você quer dizer com isso? O que está acontecendo de verdade? Ele desejava entender, mas as palavras dele pareciam se perder, sobrecarregadas pela tensão crescente. A avó de Camila continuou. O que quer que você faça poderá salvá-la ou perdê-la para sempre. Sua voz, embora firme, exibia uma vulnerabilidade inquietante. A chave é a verdade que carregamos. O destino da nossa família sempre esteve ligado a poderosos segredos enterrados. Ela se virou para Sofia, agora com uma aura mística ao seu redor. Você precisa decidir se estará disposta a romper com o ciclo, seja qual for o preço. As palavras reverberaram pela sala, uma promessa e um aviso. Sofia hesitou, seu olhar alternando entre as duas versões de si mesma. Mas antes que qualquer uma das réplicas pudesse responder, uma explosão de som cortou o ar. O grito de uma mulher ecoou subitamente pela casa, como se algo estivesse rompendo a realidade. Todos se viraram, paralisados. Era Laura, a pequena que não aparecera desde o início dessa confusão. Mãe! O afeto na voz dela era misturado com pânico. E ela estava lá, entre as sombras, a expressão assustada na face. Camila correu até a filha, o coração acelerado. Laura, o que você faz aqui? Mas antes que pudesse abraçá-la, aconteceu o impensável. O espaço entre eles começou a mudar, uma distorção de luz e sombra se formando. Laura deu um passo à frente, os olhos brilhando em uma mistura de dor e determinação. Mãe, sinto a conexão entre nós e a verdade que você escondeu. Você precisa saber. O silêncio tomou conta por um instante. E então as paredes pulsaram, dando uma sensação de movimento, como se a casa estivesse se transformando. Todos estavam presos em meio a um choque aterrador. E a
A avó de Camila olhava ora para as duas meninas, ora para o medalhão. Não podemos adiar mais, Camila, insistiu a avó, sua expressão cheia de urgência. A linhagem de suas mentiras é o que nos trouxe até aqui. A verdade deve ser revelada. Apenas um segundo se passou antes que o chão sob eles tremesse com força. A estrutura da mansão começou a estilhaçar e o brilho do medalhão começou a se intensificar, envolvido em um turbilhão de luz. E nesse instante de caos, tudo se desfez. O grito de Laura ecoou, misturado ao som de metal sendo raspado. Camila, fria como uma estátua, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Quando o pó assentou, algo chocante revelou-se. Laura não estava lá. Em vez disso, uma versão envelhecida dela, com uma expressão de horror que pareciam conhecidas, emergiu das sombras. Eu sou você no futuro. O que fez ao não honrar sua história está nos destruindo. A revelação cravou nas entranhas de Camila uma vertigem de horror. Tudo o que tinham enfrentado, todas as mentiras, passaram a fazer sentido de uma forma aterrorizante. A pequena Laura estava conectada a um destino que se desenrolava diante de seus olhos. E a pergunta ressoou nos corações de todos. Quantas vezes devemos enfrentar os mesmos erros? Sofia, com seu olhar profundo, mudou sua posição. Vocês mentiram! A resposta sempre esteve diante de vocês, mas a verdade é desconfortável e aterrorizante. Enquanto Henrique e Camila trocavam olhares de desespero, a imagem do futuro de Laura se aproximou, os olhos dela fazendo ecoar a dor de gerações acumuladas. Se não resolverem isso agora, todas vocês desaparecerão para sempre. O tempo parecia congelar enquanto Camila tentava entender o que estava acontecendo. As sombras dançavam ao redor, o medalhão quase implorando por resolução. E no meio do turbilhão de emoções, a única pergunta que restava era: poderiam todos eles enfrentar o que haviam escondido? Ou a revelação final os consumiria de uma vez por todas? Camila estava paralisada. A verdade da figura envelhecida de Laura diante dela era um choque emocional. O que aconteceu com você? Suas palavras soavam desgastadas e cheias de dor. As lágrimas já ameaçavam. Laura, a versão mais velha, olhou nos olhos da mãe. Mãe, a maldição só será quebrada quando você enfrentar o que está escondendo. Tudo isso começou porque você se recusa a olhar para o passado. Você precisa escolher entre deixar o legado nos consumir ou confrontar a verdade. Henrique, aturdido, olhou para a avó e Sofia. O que está acontecendo aqui? A verdade? Que verdade? O desespero em sua voz era palpável. A atmosfera era eletricamente carregada, os sons das sombras retumbando ao redor. A avó de Camila emanou uma energia poderosa. Camila, você sempre teve o poder de mudar tudo. As memórias da sua história são peças essenciais do quebra-cabeça. É hora de você encontrar coragem e fazer a escolha certa. Senão, você perderá não só Sofia, mas a si mesma também. O brilho do medalhão quebrado tremulava como uma chama, sugerindo que a solução estava bem ali, diante deles. Camila sentiu uma força pulsar dentro dela, e com um profundo suspiro, a determinação começou a tomar forma. Não posso deixar que as sombras dominem minhas filhas. Eu vou enfrentar isso, disse, a voz firme e decidida. E assim, Camila avançou, seus olhos fixos na essência do medalhão, que ainda estava brilhando. Ela começou a murmurar palavras antigas,
que lembrava de histórias contadas por sua avó. Eu sou filha de um legado que não escolhi, mas hoje eu escolho quebrar essas correntes. Hoje eu liberto o que foi aprisionado. A luz do medalhão aumentou e as sombras começaram a recuar, como se estivessem temendo o poder da coragem. Laura sorriu, seus olhos brilhando. Isso, mãe, isso é o que precisamos. A figura da avó sorriu, seu olhar orgulhoso, enquanto a energia começava a cercar Camila. Sim, a verdade é libertadora, e em um instinto, Henrique se uniu à mulher que amava. Juntos, de mãos dadas, eles canalizaram a força de suas memórias, seu amor e, mais importante, a verdade que finalmente haviam enfrentado. Um eco de vozes ancestrais sorriu por toda a mansão, enquanto todos os espíritos guardiões da linhagem se uniam. O medalhão explodiu em uma luz ofuscante, formando um novo portal, uma passagem para a redenção. As sombras foram dissipando-se lentamente, e antes que os olhos se acostumassem com a luz, a forma de uma nova Sofia começou a emergir. Eu estou aqui, disse a nova Sofia, expelindo uma força renovada. Eu sou livre! Abraçou a mãe e Laura, que agora eram uma só. Camila chorava, um choro de alívio e amor. Você está viva! Nós estamos juntas novamente! E então, em um último brilho do medalhão, a avó sorriu orgulhosamente. Vocês enfrentaram suas sombras e agora podem seguir em frente. Mas lembrem-se, a verdade é uma jornada. Nunca deixem de procurar. Com isso, as sombras se dissiparam completamente, como um sonho se desvanecendo ao amanhecer. A casa, agora silenciosa, parecia revigorada, e o amor entre eles renasceu como uma luz quente e brilhante. Enquanto caminhavam juntos para a porta, Camila virou-se para Henrique. Uma nova esperança brilhava em seu olhar. Juntos, nós podemos reconstruir tudo. E assim, a família saiu, deixando para trás os fantasmas do passado, prontos para enfrentar um futuro cheio de promessas e desafios. Mas antes que eles pudessem dar o primeiro passo, um eco familiar ressoou na sala. Um último segredo a ser descoberto. E aí você, o que achou? Esse final é apenas o começo de novas histórias. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que está aqui, esmague o botão de like para nos ajudar com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E mais importante, não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante. Sua participação faz a diferença.